Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 10 do livro de Daniel. Esse capítulo registra a quarta visão de Daniel, que se estende até o capítulo 12. Essa visão ocorreu por volta do ano 536, 535 e funciona como uma introdução para o próximo capítulo, que é o 11. O capítulo 11 é o corpo dessa profecia, é o centro. Então, o capítulo 10 é a introdução e o capítulo 12 é a conclusão. 70 anos se passaram desde que Daniel e os seus amigos foram levados cativos. Nessa época, Daniel já era bem idoso, ele tinha 90 anos, mas ainda cumpria os deveres dele na corte do império. Ciro tinha emitido um decreto permitindo que os filhos de Israel voltassem e reconstruíssem os muros e o templo lá de Jerusalém. Só que Daniel não voltou com eles. Talvez por causa da sua idade avançada ou porque ele achava que podia ajudar mais o seu povo usando a influência dele na corte do rei persa. Só que Daniel recebeu uma má notícia. Ele ficou sabendo que os samaritanos começaram a se vingar do seu povo, porque eles não aceitaram a ajuda deles, dos samaritanos, porque os samaritanos eram idólatras. Isso gerou então uma inimizade entre os samaritanos e o povo judeu. Isso está registrado lá em Esdras e também em Neemias. Nessa visão que nós veremos, Satanás é representado aí por um príncipe da Pérsia. Ele é chamado assim no verso 13, como nós veremos. E Satanás está temeroso porque ele não queria que o templo fosse restaurado. Porque se isso acontecesse, a profecia diz que no tempo certo o Messias viria. E isso ocasionaria a derrota de Satanás. Então ele não queria que isso acontecesse. E pelo que nós vemos através desse estudo, foram contratados conselheiros e eles tentaram influenciar o rei Ciro a voltar atrás com a sua palavra, com o decreto, anulando o decreto e retirando o apoio aos judeus. E eles alertaram Ciro de que o povo era traidor, de que eles tinham uma história de insurreição, de sedição, como escrito lá em Esdras, no capítulo 4, versículo 15. Então, como resultado desta oposição, a reconstrução teve que parar. Essa era a época da Páscoa, mas o templo, que eles tanto admiravam, estava em ruínas. Vamos então ao estudo. Versos 1 a 3, lemos. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Daniel, quando era jovem, ele recorria também à oração em momentos difíceis e Deus o atendia. Teve aquela vez que foi revelado a ele o sonho que o rei Nabucodonosor teve e também a interpretação. Também a sua oração foi atendida quando ele foi ameaçado de ir para a cova dos leões e Deus fechou a boca desses leões. E quando ele estava também preocupado com a profecia de Jeremias sobre a reconstrução de Jerusalém, Deus enviou o anjo Gabriel para explicar a ele a visão que ele não havia compreendido completamente. E não foi diferente dessa vez. Ele novamente recorreu à oração. E mais uma vez, Daniel se encontra angustiado, porque já tinham se passado 70 anos de cativeiro, de acordo com aquela profecia, a profecia de Jeremias, e o santuário precisava ser reerguido e a cidade restaurada. Como podemos ver em Jeremias 25, 11 e 12, Daniel 9, verso 2 que nós já vimos, e em Esdras 4, versos 4 e 5. Mas por que será que era tão importante a reconstrução daquele templo? Veja só, o santuário era o centro de adoração e havia sido estabelecido pelo próprio Deus. Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo, um santuário, para que ele pudesse habitar, entre aspas, lógico, né? Entre o seu povo, como está registrado lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8. E depois que Israel se estabeleceu como nação, na terra de Canaã, Davi teve muita vontade de edificar uma casa para Deus. Só que, na verdade, quem conseguiu construir esta casa foi Salomão, filho dele.
Esse templo, a história conta que era magnífico em esplendor, mas agora nos dias de Daniel ele estava em ruínas. O propósito de Deus era que, através daqueles ensinamentos do templo, as nações todas ao redor tivessem a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus, como é registrado em 1 Reis, no capítulo 8, verso 39. O texto aí diz que o profeta tirou da sua dieta as sobremesas, as iguarias, e comeu apenas pão e vegetais e bebia água. Ele se alimentava assim da comida mais simples que tinha, e o suficiente apenas para que ele se mantivesse vivo, até que as orações dele fossem respondidas. O texto também diz que ele não ungiu seu corpo com óleo. Essa atitude era considerada como um prazer muito especial para os anciãos, para os mais idosos, principalmente os da realeza. Então Daniel colocou de lado todos os prazeres costumeiros que ele tinha. Dessa forma, ele podia se concentrar na sua comunhão com o céu. As pessoas, muitas vezes, quando estão em profunda tristeza ou muita preocupação, geralmente o seu apetite é afetado. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Vamos seguir adiante, versos 4 até o 6 agora. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. O nome hebraico do rio Tigre é Hiddekel, e é um rio rápido e turbulento com mais de 1.600 quilômetros de extensão. Bem grande, né? É possível que Daniel morasse às margens desse rio. E enquanto ele caminhava, ele levantou os olhos e viu, como ele diz no texto, uma forma de um homem. Se nós compararmos a visão que Daniel teve com a de João na ilha de Patmos, que está registrado lá no capítulo 1, versos 13 até o 16 de Apocalipse, notamos que esse ser glorioso não era outro senão Jesus, o Filho de Deus. Ambas as visões chamavam a atenção por causa da veste sacerdotal. A veste era feita de linho e é um emblema da pureza de Cristo e representava também a obra mediadora do nosso sumo sacerdote. Também cingido na altura do peito com um cinto de ouro, e o texto diz aí ouro de Ufaz. Esse é o nome de um lugar onde se buscava ouro nos tempos de Daniel. E João e Daniel tiveram essa mesma visão deste cinto de ouro. Esse cinto representa os fiéis crentes em Cristo e a prontidão de Jesus para fazer o necessário por sua igreja. Esse ser que ele viu também tinha olhos como tochas de fogo. Toda essa linguagem é simbólica, tá? Ele viu realmente isso, mas estava representando alguma coisa. Esses olhos como tochas de fogo revelam o discernimento, o conhecimento, a inteligência espiritual, a firmeza do semblante de Jesus, que aterroriza os inimigos que não conseguem encará-lo. Ele tinha também os pés como de bronze. Tanto João quanto Daniel viram isso. Pés como de bronze representam o poder de Jesus, o poder glorioso dele, dedicado a defender e apoiar seu povo e a derrotar os inimigos. Voz como a voz de muitas águas, como o estrondo de muita gente, se refere à eficácia da palavra de Deus, tanto para salvar como para destruir. Sigamos adiante agora, verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam. Veja que somente Daniel viu aquela visão. Essa mesma experiência foi experimentada por Paulo quando estava no caminho para Damasco. Assim, os assistentes aí de Daniel deixaram ele sozinho, saíram correndo, aterrorizados, em busca de proteção. Verso 8 diz: Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. Não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou e não retive força alguma. Isso que aconteceu com Daniel aconteceu com outras pessoas também que tiveram
visão, que de alguma forma viram a Deus ou obtiveram algum tipo de visão vinda da parte de Deus. João, na ilha de Patmos, quando ele teve a visão, a Bíblia diz, no capítulo 1 de Apocalipse, verso 17, que João caiu a seus pés como morto. Também Pedro, Tiago e João, quando estavam lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi ali glorificado, eles caíram sobre seu rosto e tiveram medo também. Isso está em Mateus, no capítulo 17, verso 6. Daniel, então, teve uma perda completa da consciência física. Ele viu e ouviu tudo que o anjo compartilhou com ele, mas ele é como se estivesse desmaiado. Versos 10 e 11 diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando João estava na ilha de Patmos e caiu aos pés de Jesus como um morto, a Bíblia diz, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando Daniel viu a Jesus, ele também caiu no chão. E uma mão lhe tocou e falou a mesma coisa que falou para João, não temas. Toda oração feita com sinceridade é ouvida pelo céu. Às vezes a resposta pode até demorar um pouco, ou nós podemos demorar para compreender a resposta, ou ela não vir como a gente esperava, mas com certeza Deus ouve as orações sinceras. E Daniel orou 3 semanas antes que a resposta viesse até ele. O anjo garantiu que as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia, mas ainda assim ele continuou orando. Veja o que diz os versos 13 e 14. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. O texto aí usa a palavra príncipe, e ela é usada por Daniel diversas vezes. Nós vimos no capítulo 8, no verso 11, foi usada essa palavra, no verso 25 também, e no capítulo 10, agora no verso 13, e também no 21. E no capítulo 12 também, no verso 1, é utilizada novamente esta palavra. O texto aí deixa claro que esse rei da Pérsia aí se refere a Satanás, o príncipe do mal. Satanás deseja interferir nos planos de Deus. E como nós vimos no verso 1, Daniel presenciou ali uma luta intensa nesse conflito. De um lado estava o anjo mau, tentando frustrar os planos de Deus. E do outro lado, um anjo vindo da parte de Deus, possivelmente Gabriel, que foi aquele mesmo que o auxiliou em outras ocasiões. O que aconteceu é que os vizinhos de Judá, os samaritanos, ofereceram ajuda para o povo de Israel para ajudar na reconstrução de Jerusalém. Mas o povo de Israel rejeitou esta ajuda porque eles eram idólatras. E eles ficaram então com raiva do povo de Israel e tentaram então se vingar, fazendo com que o rei da Pérsia retirasse a ajuda que ele tinha dado ao povo de Israel para que ele revogasse a sua ordem para a reconstrução de Jerusalém. E o anjo Gabriel ali tentou persuadir a decisão do rei ali em favor do povo de Deus, mas o rei não respondia satisfatoriamente. Nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio, assim Deus nos criou. Nós temos poder para resistir à obra tanto dos anjos bons quanto dos anjos maus. E o rei resistiu ali por 3 semanas, até que o próprio Miguel veio para ajudar o anjo. Mas quem é Miguel? O nome Miguel significa quem é como Deus? É um título dado a Jesus como dirigente do exército de anjos. O Novo Testamento, lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 6, descreve Jesus como um ser divino. E em Colossenses 1,15, descreve Jesus como a imagem do Deus invisível. E com a chegada de Jesus, aqueles poderes das trevas que estavam ali tentando influenciar o rei, foram derrotados e os planos de Deus puderam então seguir adiante. Jesus, veja só, veio pessoalmente para batalhar em favor da oração que Daniel havia feito.
Nessa profecia aí, esse príncipe do reino da Pérsia, que é representado aí por Satanás, foi expulso e a obra, então, de reconstrução do santuário pôde continuar. Vamos adiante, verso 15 agora. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Olha só, mais uma vez Daniel fica ali chocado, abismado com o que vê. Não somente com o poder dos anjos, como também do que estava sendo comunicado. Mas o que impressiona mesmo é aquele conflito que ele estava presenciando, envolvendo um período muito longo de sofrimento para o povo de Daniel. A profecia fala, como nós já vimos, de 2.300 anos. Essa profecia deixou ele abalado. E agora estava sendo dito que era ainda para muitos dias, para muito adiante. E isso deixou ele realmente abismado. Versos 16 e 17 diz: E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Veja, Jesus tocou em Daniel a primeira vez e falou para ele não temer. Agora, uma segunda vez, Daniel é tocado e ele consegue então voltar a falar. Vamos ver o que acontece em seguida, versos 18 e 19. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Mais uma vez, Daniel é tocado, agora pela terceira vez. E olha que coisa mais linda. Ele é chamado de muito amado, algumas versões diz muito desejado, e foi dada a ele a ordem para que ele ficasse forte novamente. Veja só, Deus nos ordena que nós guardemos os seus mandamentos, mas ele também nos dá força para obedecer. Deus nunca pede para nós algo que seja impossível. Para que os mandamentos sejam guardados, Deus nos dá poder para que nós possamos obedecê-los. E Daniel também foi fortalecido ali por crer e aceitar a ordem de ser forte. Versos 20 e 21 agora. E ele disse: Sabe por que eu vim a ti? E tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E, saído eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. O anjo está falando de um outro conflito já. O primeiro conflito era contra o príncipe da Pérsia. E agora com um outro príncipe, fala aí do príncipe da Grécia. Lá em Esdras 4, do versos 4 até o 20, vemos que essa luta continuou por muito tempo depois da visão. Quando nós estudamos o capítulo 2, 7 e 8 do livro de Daniel, nós vimos que Deus predisse a Daniel que o domínio do mundo pelos gregos seria o próximo marco profético. E aqui ele está novamente confirmando a profecia. Olha que interessante. O anjo diz aí que ninguém está ao lado dele contra aqueles, a não ser Jesus, o Miguel, né? Ele está juntamente com Jesus aí assumindo a responsabilidade sobre as coisas desse mundo. E ao dizer ele que tinha apenas Miguel ao seu lado, será que ele estaria em desvantagem por ser apenas mais um? Muitas vezes a maioria parece ter realmente um poder avassalador, mas nós somos assegurados que não é a maioria que vai vencer. Jesus disse lá em Mateus 7,13 o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja só. Então não é a maioria que vai vencer, como diz aí, a maioria vai ser conduzida à perdição. O anjo tinha apenas Miguel ao seu lado, mas a história confirma que Satanás foi expulso e a obra de reconstrução do santuário pôde seguir adiante.
E quando terminou a obra, os sacrifícios voltaram a acontecer. E no tempo determinado, Jesus veio cumprir a profecia, aqueles simbolismos todos e trazer salvação para o seu povo. Como podemos ler em Gálatas 4, versos 4 e 5 e Hebreus 9, versos 13 e 14. Satanás não queria que essa profecia se cumprisse, porque se ela se cumprisse, Jesus viria e Satanás seria derrotado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com Jesus ao nosso lado, Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, como diz o livro de Apocalipse, o começo e o fim, ao nosso lado, não importa quem é que está conosco, nós seremos vencedores. Que todos nós estejamos nessa posição. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.